Em 2014, o Brasil, país marcado por profundas contradições sociais, conquistou um importante feito ao deixar o chamado Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas. Parte fundamental desta conquista foi motivada pelo amplo alcance do Bolsa Família, programa encerrado pelo governo de Jair Bolsonaro em novembro de 2021, após 18 anos de funcionamento. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, baseado em dados de 2001 a 2017, mostrou que, ao longo de 15 anos, o programa reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. A economista Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Dilma Rousseff, destaca que o novo programa criado pelo governo, o Auxílio Brasil, não possuiu estudos e embasamento para ser implementado de forma segura, ao mesmo tempo que o Bolsonaro descarta o Bolsa Família, que já possui resultados e planejamentos efetivos no enfrentamento à miséria. Nós estamos pegando esse programa que funciona, que é eficiente, e aí eu chamo a atenção, né? Por que eu fico falando que é eficiente? Porque tem um debate no Brasil de questionamento do Estado, de questionamento do papel do Estado, de que o Estado não funciona, de que não se faz avaliação. Bom, não vamos entrar nessa discussão para o resto, mas se tem um programa que funciona, que é eficiente e que foi avaliado e que tem resultados inquestionáveis, esse programa chama-se Bolsa Família. Né? Então, estão pegando toda essa experiência de 18 anos e sem nenhum estudo, sem nenhum documento, sem nenhum papel escrito por ninguém, estão dizendo, nós vamos jogar fora esses 18 anos de experiência e substituir por uma outra coisa, que ninguém sabe direito o que ninguém sabe até agora como que vai ser o critério, quantas pessoas, tem blá, blá, blá de imprensa, né? Mas nós estamos na iminência de implementar esse programa sem nenhum documento, sem nenhum papel. A preocupação de Tereza Campelo com a segurança alimentar é reflexo da profunda crise econômica que o país enfrenta. No segundo semestre, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 13,7% da população encontra-se desempregada. Já a taxa de informalidade representa 40,8% da população ocupada. Outro aspecto alarmante é o da inflação. A prévia subiu 1,20% em outubro, maior taxa para o mês desde 1995. No ano, o IPCA acumulou alta de 8,30% e, em 12 meses, de 10,34%. As famílias sentem os péssimos indicadores econômicos no dia a dia. Estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgado em abril, aponta que quase 20 milhões de brasileiros afirmam que passam períodos de 24 horas sem ter o que comer. Cerca de metade da população, 116,8 milhões de pessoas, sofre atualmente com algum tipo de insegurança alimentar. Clemente Gaslúcio, sociólogo e ex-diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, elenca a escassa renda do brasileiro como um agravante para a crise. Nós temos hoje no Brasil uma desigualdade econômica, parte dela assentada em uma profunda desigualdade do ponto de vista da renda do trabalho. O salário mínimo hoje no Brasil é de R$ 1.100. O DIEESE pesquisa e procura estimar o valor do salário mínimo necessário para 2 adultos e 2 crianças, valor esse que está girando em torno hoje de R$ 5.000, portanto, mais de 4 vezes o valor do atual salário mínimo. E isso mostra essa distância entre aquilo que é necessário para uma família ter de rendimento coletivo para financiar o seu orçamento e aquilo que a economia gera de base salarial. As centrais sindicais, desde 2004, conseguiram construir com o governo Lula uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo cresceu mais de 70% acima da inflação, mas ainda está muito distante de ser o salário mínimo adequado àquilo que os preceitos constitucionais definem. De outro lado, a economia não gera uma dinâmica que favoreça a criação de postos de trabalho com melhor rendimento. Aliás, os postos de trabalho, seguidamente, em média, geram remunerações inferiores àquelas
que existiam no momento passado recente, portanto, de maneira predominante, as rendas dos postos de trabalho criados, os salários dos trabalhadores nesses novos postos são inferiores àqueles salários pagos pelos postos de trabalho que foram fechados. E também nós tivemos, desde 2018, a interrupção e o encerramento da política de valorização do salário mínimo, portanto, o salário mínimo não mais cresce do ponto de vista do seu incremento e do aumento do seu valor. Portanto, há um processo de queda na renda básica a partir do salário mínimo. O rendimento médio na economia brasileira é muito baixo, em torno de R$ 2.000, R$ 2.200, portanto, muito distante, na média, do rendimento necessário para fazer o financiamento adequado do orçamento familiar. A desigualdade de renda e a baixa qualidade dos postos de trabalho conferem, de fato, um impedimento estrutural para que o país possa enfrentar as desigualdades e superar o problema da pobreza e o problema da miséria. Com a alimentação precária, ou mesmo sem ter o que comer, parcela dos brasileiros sai às ruas revirando lixos em busca de restos de comida. Vídeos de pessoas fazendo fila para comprar ossos e anúncios de venda de carcaças de frango, pés de galinha e pelanca para reforçar a dieta têm se tornado cada vez mais frequentes no noticiário. As situações de desespero acontecem em diversas regiões do país. Viralizou nas redes sociais um vídeo gravado em um bairro nobre de Fortaleza, no Ceará, onde 9 pessoas reviravam a caçamba de um caminhão de lixo em busca de restos de comida. Com a fome, também muitos empresários visam o lucro. Cabeças de peixe que anteriormente eram doadas agora estão sendo comercializadas. O produto já foi visto em prateleira de um supermercado de Valença, no Rio de Janeiro, e causou diversas críticas. Neste grave cenário, Clemente aponta saídas estratégicas para o Brasil superar a crise. O enfrentamento dessa crise passa, em primeiro lugar, para que o país se recoloque como nação em uma perspectiva do desenvolvimento econômico e social. Isso significa, de um lado, estruturar uma estratégia de desenvolvimento produtivo e, portanto, de incremento da capacidade econômica de todos os setores, e dos setores que o país tem maior vantagem do ponto de vista da sua capacidade, uma estratégia fortemente orientada para a geração de emprego e para o crescimento dos salários. Portanto, investir na mobilização de setores que gerem muitos empregos e tenham capacidade de gerar empregos de melhor qualidade, seja com investimento produtivo privado, mas principalmente mobilizado pelo investimento público em infraestrutura econômica e social, que são altamente mobilizadores de emprego e dinamizadores da própria economia, porque geram demanda para que a economia ofereça os bens e os serviços necessários ao investimento público se materializar. Orientar a economia para que ela avance nos setores que o país tem capacidade de mobilização de produção econômica, seja na produção de alimentos, no turismo, nas fontes de energia renováveis, na reorganização do espaço urbano em termos de saúde, educação, transporte, saneamento, ou seja, toda a infraestrutura urbana sendo reconstruída, na capacidade, por exemplo, da indústria da saúde, ou na indústria da transformação, ou em vários outros segmentos econômicos onde o país tem alta capacidade de produção econômica. Simultaneamente, recolocar centralidade nas políticas sociais, especialmente as políticas sociais de saúde, educação e as políticas associadas ao enfrentamento da pobreza e da miséria, programas de transferência de renda, como Bolsa Família, ampliados para uma renda básica cidadã. As centrais sindicais, inclusive, defendem que esse programa devia ter como renda básica de partida R$ 600,